Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando nossa manhã de consagração ao Senhor. Antes de começarmos nosso estudo, peço por favor que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Igreja Metodista do Jardim Oceânico. Ative as notificações do sininho para que você receba em primeira mão o conteúdo aqui que nós estamos produzindo. E curta esse vídeo se você gostar, para que a gente possa... E comente aí embaixo também, né? Sobre o que você acha aí desse assunto que nós vamos tratar hoje. Faça a sua contribuição e compartilhe com um amigo, com um familiar, esta palavra que pode abençoar a vida de muitos. Nós estamos no nosso estudo da Carta aos Romanos, no capítulo 13. Nós leremos dos versículos 1 ao 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo uma exposição sobre o nosso dever social com relação às autoridades que existem no nosso país, nossa terra, nossa comunidade, né? E qual é a postura do cristão com relação a essas autoridades. Então ele vai dizer, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, ou seja, crente é alguém obediente. Não existe uma forma de um crente ser rebelde, ser uma pessoa fora da lei e ainda assim estar na presença de Deus. Aquele que está na presença de Deus anda dentro da lei. Cumpre o que se diz a lei, paga os seus impostos. Um crente de verdade paga o preço que tiver de pagar para andar correto mediante a lei e os homens. E assim, andando correto mediante a lei, ele também glorifica a Deus. Ele diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, perceba, alguns podem se questionar assim lendo esse texto. Então quer dizer que Deus, por exemplo, ratificou, confirmou o que Hitler fez na Alemanha. Hitler foi o terceiro Reich e ele foi levantado por Deus, então, para fazer tudo aquilo que ele fez. Perceba, aqui na palavra ele não está falando da pessoa ser levantada por Deus, ele está falando do cargo. Ele existe, a autoridade que existe, ela foi levantada por Deus. Ou seja um rei, seja um imperador, seja um tipo de governante, polícia, né? Um professor, um presidente, uma polícia, estes cargos foram instituídos por Deus. Não há ninguém que esteja numa posição de autoridade cuja essa autoridade não tenha sido dada por Deus. E é isso, inclusive, que Jesus diz para Pilatos, né? Ele diz para Pilatos, olha, você tem autoridade porque meu pai deu para você. Por quê? Porque o cargo que Pilatos ocupava, ele só tinha aquela autoridade sobre aquele povo porque Deus havia dado aquela autoridade para ele. Então, é nesse sentido que ele está dizendo. Não é que ele concorde com a pessoa que está revestida de autoridade. Até porque nós temos que lembrar que no tempo que foi escrita a carta aos Romanos, pelas estimativas que nós temos históricas, o imperador era Nero, né? Que os irmãos sabem que foi alguém terrivelmente maléfico. Então não é possível que num tempo de Nero, Paulo iria dizer que Nero estava de alguma forma em concordância com a vontade de Deus,
fazendo o mal que ele fazia, a perseguição terrível aos cristãos, né? E todas as outras coisas que haveriam de vir. Então, no versículo 2, ele vai dizer, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, né? E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, perceba, ele está falando de uma autoridade terrena, mas desobedecer uma autoridade terrena trará sobre nós condenação. Perceba que essa condenação, ele não está falando de âmbitos legais, sociais, âmbitos dessa vida. Ele está falando de condenação espiritual, ele está falando de inferno, de morte eterna. Ou seja, aquele que desobedece a autoridades vigentes, o cristão que desobedece a autoridades, que anda fora da lei, trará sobre si mesmo condenação eterna. Não tem como um crente dizer, mais uma vez, que é fora da lei e ainda assim ser salvo. O crente precisa andar dentro da lei. Ele diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, mas sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Ou seja, ele está dizendo, olha, a autoridade não foi feita para que você venha ter medo se você faz o bem. Ou seja, trocando em miúdos, o apóstolo Paulo está dizendo, você não precisa ter medo de autoridade nenhuma se você anda dentro da lei. Você não precisa ter medo de uma autoridade venha te castigar se você não tem motivo para ser castigado. Então ele está dizendo, olha, talvez algum cidadão romano, né, algum crente romano esteja se perguntando e preocupado, ele está dizendo, olha, você está temendo por quê? Como diz o nosso ditado popular, quem não deve não teme. Ou seja, se você está temendo, é porque você anda fazendo mal. Porque se você não fizer o mal, não há o que temer, né? Ele diz, faz o bem e terás o louvor dela. Difícil nós vermos o louvor de alguma autoridade, né, do nosso país, se a gente faz alguma coisa de bom, né? Mas tá aí a possibilidade, né, de nós sermos louvados, elogiados, né? Louvor aqui é elogio, sermos elogiados por fazermos algo de bom, né? Mas sempre acaba ocorrendo, alguém acaba vendo, né, e comentando. Versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ou seja, parece aqui que ele está falando especificamente de uma força policial, né? A força do Império Romano, que castigava aqueles que cometiam as maldades, né? Nós temos que lembrar, na época de Jesus, aqueles que eram pendurados no madeiro, os dois que estavam de um lado e de outro de Jesus eram ladrões, né? Ou seja, o ladrão, naquela época, ele era castigado com a morte. Portanto, ele vai dizer aqui, se você fizer o mal, não é sem motivo que a autoridade traz a espada, ou seja, não é ao todo que você vai perder a vida. Porque a autoridade, ela é ministro de Deus, vingador, para castigar todo aquele que pratica o mal. Ou seja, a autoridade, ela é um ministro de Deus para se fazer justiça. Por isso que todo crente precisa ser a favor da justiça, que as pessoas cumpram suas penas, que as pessoas paguem seus débitos perante a sociedade, porque isso é agradável a Deus. Nós não podemos, né, ter pessoas que, porventura, se convertem ao Evangelho e acabam se escondendo de seus crimes dentro da igreja. Não, precisam pagar seus débitos, para estarem corretos, inclusive perante Deus. E aí no 5 ele vai dizer, é necessário que lhe estejais sujeitos à autoridade, né? Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. E aí ele vai dizer, ó, por esse motivo, versículo 6, que também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ou seja, para a turma aí que gosta de sonegar imposto,
né? Empresários aí afins, que não, eu faço de tudo para pagar menos imposto, porque o imposto é abusivo. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Não confie na sua própria força. Se você crê que existe um Deus que é a tua provisão, você não pode se render ao sistema desse mundo. Se o teu contador te incentiva a sonegar imposto, troca o seu contador. Por quê? Porque você sonegando imposto, você está desagradando o coração de Deus. Está escrito na palavra, não sou eu que estou dizendo. Portanto, se aprume diante de Deus. Nivele a tua vida, apruma a tua vida. Para que você não venha ser cobrado naquele grande dia pelo Senhor. Crente que é crente paga seus impostos. Pastor, mas o que eu vou fazer? Confia em Deus. Se Deus é o dono da tua empresa, pode ter certeza que Ele vai te dar provisão. Teus lucros vão aumentar, alguma coisa vai acontecer. Mas Deus jamais vai te fazer ser castigado por você procurar fazer o bem e executar a justiça. Ainda que você possa considerar, talvez até como eu, que os tributos que são cobrados aqui no Brasil são muito injustos. Mas mesmo assim, a Bíblia vai dizer, pague a quem é devido. Não deva a ninguém, sobretudo a uma autoridade. Porque, como vai dizer no versículo 2 aqui que nós lemos, para que não venha a ser trazido sobre nós condenação. E ele diz no versículo 5, é necessário que nós estejamos sujeitos, não somente pelo temor da punição, ou seja, não somente um dever moral, que a gente faz porque está incluído numa sociedade e a gente não quer ser punido, né? Não é só porque o radar está ali que eu vou reduzir a minha velocidade. Eu vou andar numa velocidade respeitosa porque eu estou prezando pela segurança de outros. Ou seja, o que ele está dizendo? Não é um dever moralista, mas é um dever de consciência, ou seja, ética, caráter. E é isso que ele nos chama para termos e praticarmos nesta manhã. Que todo homem seja sujeito às autoridades superiores, principalmente autoridades policiais, pagamento de tributos, impostos e qualquer tipo de autoridade que esteja sobre nós. Que o crente, termino como eu comecei, que o crente seja alguém obediente, exemplo para a sua sociedade, do quesito de obedecer às leis e pagar os seus impostos, para que nenhum mundano ímpio venha ter motivo de acusação contra ele. Que ele ande correto, aprumado diante de Deus. Que essa palavra possa tocar na sua vida, que você possa ter um dia abençoado e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz.